Henrique, Seu Henrique, né? Henrique, hoje todo mundo sofre, não é verdade? Passa por dificuldades na vida. sem Tem dúvida. gente, tem gente, né, Henrique, que está doente, tem outras pessoas que estão desempregadas, tem gente que perdeu um ente querido na morte, né? Mas se perguntassem para você assim, Henrique, quando a gente está sofrendo, será que é Deus que está nos castigando? Será que é Deus que está nos testando? O que você pensa a respeito disso, Henrique? Ó, eu vou falar, eu vou ser sincero com você, Pode falar, com entendeu? certeza. Eu sou ateu. Você não acredita em Deus, né? Eu não acredito porque, eu vou dar exemplo pra você, ó, que nem você acredita no Deus de Israel, né? É, isso. Se você nascesse no Egito, você ia acreditar no Deus Horus, entendeu? Certo. Você ia achar que o Israel é falso e o Horus é o verdadeiro. Então, assim, cada povo tem seu Deus, entendeu? É, Entendi. na hora do sufoco, nenhum Deus vai proteger você. Vou dar um exemplo pra você. É que nem eu tive minha irmã, em 88 aqui em Ibaté, a minha irmã e duas amigas foram estupradas e mortas. Que situação, hein, ô Henrique? É, minha irmã tinha 9 anos, a outra de 9 anos e a outra de 12. É um caso bem conhecido aqui em Ibaté. Entendi. É, então, eu não vejo, eu não, vou dar um exemplo pra você. Você falar assim, Henrique, oração é bom. A fé é ajuda. A fé tem poder, a oração tem poder. Só que quando você joga para a realidade, não funcionam. Você acha que essas pessoas que morreram de Covid, você acha que ninguém da família orou por elas? Oraram e resolveu não. Você acha que das 550, quase 550 mil aí que morreu, você acha que nenhuma tinha fé? Tinha fé. Eles tinham fé de ir lá, fazer o tratamento do Covid e voltar para casa. Entendeu? Só que quando você joga para a realidade, não funciona. Entendi, entendi. Henrique, a primeira coisa que a gente quer dizer para você é que a gente respeita, viu? Sim. O, o seu modo de pensar, né? Eu acho que esse aí é o princípio de qualquer coisa, né? Mas deixa eu te perguntar para você, Henrique, foi a partir desse momento aí do ocorrido com a sua irmã que você se tornou ateu ou sempre você pensou dessa maneira? Ó, é assim, eu vou dar um exemplo para você. É, eu fui pregador do evangelho, Certo. entendeu? Então você acreditava em Deus, né? Acreditável, era. Só que assim, quando você joga para a realidade, eu vou dar um exemplo para você. A realidade, eu vou dar um exemplo eu. Eu Claro. batalho para sustentar minha casa, você batalha para sustentar a sua casa, entendeu? Certo. Aí você olha aí um Deus dependente de miserável para sustentar a casa dele, que dizem que é a casa dele, né? Você vai ver aí, você não permite um bandido dentro da tua casa, entendeu? O Deus que vocês acreditam, ele permite que um bandido viva ali dentro da casa dele. No entanto, você olha aí, vê pastor cometendo crime, padres cometendo crime, entendeu? Então você olha assim, quando você joga para a realidade, você vai olhar Suécia e Brasil. Não sei se você já ouviu falar da religião da Suécia. Não, nunca ouvi falar. A Suécia é um país ateu, pode dizer totalmente ateu. Ele é um dos melhores países do mundo. Então já quebra aquela parte da Bíblia que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui no Brasil são a faixa de 87% de cristão, né? O Brasil é um país feliz? Corrupção, feminicídio, assalto, inocente morrendo, Covid espalhada para todo lado, matando. O Brasil é um país que está mais morrendo de Covid. Então, cadê a promessa da Bíblia que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Então, quando você joga para a realidade, não é só o Deus de Israel. Nenhum deles funciona. Você vai ver assim, ó, o Deus ele é de Israel, certo? Só que quando você olha ali, na Bíblia, tem as promessas de Deus, de proteção, de cura. Só que quando você joga para a prática, ele não funciona. O Deus de Israel, entendeu? É de Israel e não protege Israel. Entendeu? Você vai ver, em Israel tem cientista, tem médico, tem hospitais, entendeu? O que eles manipulam o povo aqui, no Brasil, sobre o óleo de Israel que cura. O óleo de Israel cura. Entendeu? Se o óleo de Israel cura, Israel não tinha doente. É verdade. Então quando você joga para a realidade, eu vou muito na realidade, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho vou fazer 53 anos, nunca tive uma passagem por polícia,
entendeu? Em delegacia. Amo minha família, trato bem minha esposa, meus filhos, amo meus filhos. A pessoa que se aproxima de mim eu trato bem, porque eu levo de regra de vida, para mim, o que eu não quero para mim, eu não quero para as pessoas. Se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar as pessoas bem. E isso eu levo uma vida feliz assim. Certo, certo. Ô Henrique, o senhor tá de parabéns por isso, viu? Assim, procurar ser uma pessoa boa, né? Independente do que a pessoa acredita, já é algo muito positivo, é algo muito bom, né? Porque você olha, não sei se você deve ter, você estuda a Bíblia, você deve ter um conhecimento grande da Bíblia, né? Você vai olhar, Tanto, né? Pouco. você vai olhar em Números capítulo 31, você vai ver lá já no primeiro versículo que Deus dá ordem a Moisés para atacar o povo de Moabe. Aí você vai olhar lá, Deus deu ordem para Moisés matar homens, matar meninos, matar mulheres, entendeu? E deixar só as meninas vivas, as meninas virgens, né? Para ser entregue aos guardas de Israel, para ser estuprada, para servir de escravo sexual. Então, a partir do momento que eu vou dar um exemplo para você, não, eu acredito nesse Deus, entendeu? Eu sirvo esse Deus, eu tenho que concordar das coisas que tá na Bíblia. Então, eu tenho que concordar com... Henrique, Ah. você só poderia dizer para mim em que parte da Bíblia está escrito isso aí que você falou? Você saberia dizer o livro e o capítulo ou não? Sim, Números capítulo 31. Números capítulo? 31. Números capítulo 31. Então nós vamos fazer o seguinte, ô Henrique, se você permitir, eu gostaria então de estar analisando, né, aqui na minha Bíblia esse capítulo de Números capítulo 31, né? E aí, numa outra ocasião, eu disse para você que essa ligação seria bem rápida e objetiva. Numa outra ocasião, eu gostaria de conversar um pouco mais a respeito disso com você. O que tá você bom. acha? Você vai olhar assim... tudo bem. Eu vou só te fazer uma pergunta para você. Eu vou Claro, eu sou vou só falar uma coisa para você. O Deus, que vocês acreditam nele, ele é onisciente. Quando fala que um Deus, um ser é onisciente, ele sabe todas as coisas, certo? Certo. Então, aí você vai olhar, você não sei se é pai. Não, não sou. Então, mas um dia vamos supor que você seja pai. Aí você tem uma filha. Entendeu? Você sabendo que você vai colocar um filho no mundo que vai estuprar sua filha, você colocaria? Se eu soubesse... Se você soubesse assim, ó, você é onisciente, você sabe todas as coisas. Que nem um exemplo que se fosse um Deus, é onisciente, sabe todas as coisas. Certo. Você tem uma filha. Você colocaria um filho no mundo sabendo que ele vai estuprar sua filha? Rapaz, assim, você está dizendo que Deus é onisciente. Eu não sou onisciente, então não tem como saber isso. Não, mas eu tô pondo você como se fosse, se você soubesse de tudo. Não, mas aí o senhor está pedindo para eu dizer algo que eu não sou, entendeu? Não tem como eu saber o futuro. Da minha parte, não. Então, mas eu vou dar um exemplo para você. Se você olhar pelo lado verdadeiro aí, da Bíblia, você acredita em um Deus, Deus coloca a vítima sabendo que ela vai ser estuprada e coloca o estuprador sabendo que ele vai estuprar. Ele sabe todas as coisas. Assim, o que o senhor está dizendo aqui, eu super entendo, viu? Principalmente pela situação que o senhor passou. Mas nem sempre a maneira com que a gente pensa é o que a Bíblia diz a respeito de Deus, né? Você acredita no livro? De fato, Deus ele permite o sofrimento. Mas Então, entre permitir e causar o sofrimento são coisas diferentes. Mas a partir do momento que eu tenho minha filha e permito que um ser humano estupre minha filha, por permissão minha, eu sou culpado. Mas foi Deus que causou isso? Claro que foi. Se foi ele que colocou o estuprador, foi ele que causou. Se eu colocar Mas Deus não colocou o estuprador no mundo, senhor Henrique. O que é daí? Livre-arbítrio? Exatamente. E Cada o livre-arbítrio? tem a liberdade de fazer o que quiser, ué. Tá bom. Então foi a vontade do estuprador é estuprar. A vontade da vítima é ser estuprada? Cadê o livre-arbítrio da vítima? Por que a vítima nunca tem livre-arbítrio? Só os assassinos. Mas assim, deixa eu perguntar pro senhor, né? A pessoa que comete algo como um estupro, né? Será que a gente pode colocar a culpa em Deus ou a culpa é da pessoa que fez isso? A culpa é de Deus. Se ele é onisciente, colocou o ser sabendo que ele ia fazer aquilo ali, é uma coisa. Se eu for na sua casa, você tem seus filhos ali,
eu coloco uma bomba ali, entendeu? Sabendo que o seu filho pode colocar a mão na bomba e explodir, eu não seria culpado? Volta de novo. Se o senhor colocou uma bomba dentro de casa... Isso, se eu colocar uma bomba perto de umas crianças, numa creche ali, entendeu? E a criança ir lá e pôr a mão e a bomba explodir, eu não seria culpado? O senhor que colocou a bomba, sim. Então, e quem colocou o estuprador não foi ele? Foi Deus que colocou o estuprador? É isso que o senhor está dizendo? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não... Assim, senhor Henrique, eu respeito a forma de o senhor pensar, mas eu não concordo com isso, sabe? Porque Deus, ele dá liberdade para cada um. Então, mas e a liberdade da vítima? A liberdade. Ele incentiva que nós façamos coisas boas, né? Então, mas... No momento que as pessoas usam a sua liberdade para fazer coisas ruins, elas vão pagar por isso. Deus, então, ele não vai deixar elas impunes, né? Então, seria... Só que isso que você falasse, assim, ó, elas vão pagar, entendeu? Isso não é comprovado. Vou dar um exemplo para você. O Lázaro, aquele bandido lá, ele pagou pela cagada dele, tomou um monte de tiro. Agora, ah, não, mas ele vai para o inferno. Quem tem a prova que existe um inferno, existe um céu? Quem que tem a prova que existe um Deus? Quem que tem a prova? Vou dar um exemplo para você. Você é um profissional, um exemplo de pintura de quadro. Entendeu? Tem mais 100 pessoas. O que vai mostrar? Você vai mostrar o seu talento, que você é o melhor. Entendeu? Agora, esse Deus que você acredita, ele nunca dá as caras para mostrar que ele é verdadeiro. Ô, senhor Henrique, até agora a gente já conversou a respeito de vários assuntos diferentes, né? Eu acho que se a gente ficar conversando a respeito de muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não respondendo nada. É como eu disse para o senhor, né? O meu objetivo aqui não é debater, não é nem dizer que o senhor está certo ou que o senhor está errado. O meu objetivo é compartilhar com o senhor o que a Bíblia fala a respeito de determinados assuntos, né? Se o senhor quiser e desejar eu responda na Bíblia, né? Tente mostrar alguns textos na Bíblia que falam a respeito do sofrimento, por que Deus permite o sofrimento. Eu vou ter o maior prazer de fazer isso para o senhor. Mas, assim, se o senhor também não desejar, achar que não tem nada a acrescentar a respeito disso, a gente respeita também. Porque eu não vou... Senhor Henrique, mas eu acredito que ficar debatendo, assim, a gente não chega a lugar nenhum. Nem a gente, nem o senhor. Assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Pode falar, fica à vontade. No fundo, se você olhar pela Bíblia, entendeu? Não existe ninguém que crê nesse Deus. Então tem duas suposições. Ou essa Bíblia é mentira, ou ninguém acredita nele. Porque a própria Bíblia diz assim, em João 14, versículo 12, quem crê em mim fará as obras maiores que eu faço. Entendeu? E Mateus 10, 8 diz assim, que vocês, quem crê nele, teria o poder de ressuscitar morto, curar enfermo, essas coisas. Então, ou a Bíblia é mentira, ou ninguém acredita em Deus, entendeu? Porque morreu 550 mil. Henrique, olha, eu tenho 100% de certeza de que a Bíblia é um livro verdadeiro. Eu tenho 100% de certeza que Deus existe, mesmo sem eu ter visto ele ao Senhor, né? Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Não é porque o senhor pensa dessa forma que significa que é verdade, senhor Henrique. Tudo que é usado a fé, quando entra a palavra fé, significa não há provas, entendeu? Não, na verdade não é que não há provas, a gente não está vendo. Não significa que não há prova que existe. E como você vai, se você não vê uma coisa, como é que você prova que existe? Deixa eu perguntar para o senhor, imagine que o senhor está vendo um quadro bem bonito na sua frente, certo? O quadro o senhor vê. O senhor está vendo o pintor desse quadro? Eu não estou, mas existe o quadro. Existe o quadro. E pelo quadro, o senhor consegue subentender que existe um pintor desse quadro também, não é verdade? Só que esse pintor, se você for olhar... Deixa eu só finalizar, o senhor Henrique. Olhando para o senhor mesmo, né? O senhor tem filhos, olhando para a sua família, para o seu filho, para a natureza que cerca o senhor, tudo isso aí o senhor pode ver e pode tocar. O senhor acredita mesmo que isso surgiu do nada, que não tem um criador por trás? Se você acreditar que foi Deus que colocou o mosquito, a varejeira para trazer doença, e a ciência inventou o veneno para liquidar um inseto aí que pode pode dar doença nas pessoas. Se você acreditar, tem muita gente que fala assim, tudo é Deus que permitiu, ou tudo foi Deus que colocou. Se você falar que o hábito das pessoas é colocar a culpa no diabo. Só que em Isaías 45, é assim que Deus fez todas as coisas. O mal foi ele que fez.
Entendeu? Ele fez a luz e fez as trevas, fez o bem e fez o mal. Entendeu? Ô, seu Henrique, mas assim, igual eu tô falando pro senhor, a gente tá indo para pontos diferentes. Eu fiz uma pergunta pro senhor a respeito do Criador, o senhor já passou para a parte da varejeira que causa a doença, né? Então, assim, eu tô falando pro senhor, se for pra gente conversar, o senhor Henrique, a gente marca um dia e conversa a respeito de um assunto por vez. É igual um remédio. Se a gente tomar todos os comprimidos de uma vez, não surge efeito contra a doença. A gente só acaba se matando, né? Eu sei. Tem que ser um ponto de cada vez. Você sabia quantos anos tem o Deus que você acredita? Quantos anos ele tem? Eu acredito que o Deus que eu acredito, ele é um Deus de eternidade a eternidade. Então ele sempre existiu. A Bíblia fala isso. Tá. Se antes de fazer o mundo ele existia onde? Se não existia espaço nenhum, não tinha lugar nenhum para ficar. Ele existia onde? Você vai olhar assim, o Deus cristão... Deus, ele não tem um corpo físico igual a gente, o senhor Henrique, para precisar cristão, de um lugar para habitar. O Deus cristão foi o último inventado pela mente humana. Tem livro do hindu aí, você vai pegar a Bíblia aí, ela tem 2000 anos que tiver. Você vai pegar o livro hindu, acharam o livro do hinduísmo de 13 mil anos atrás. Entendeu? Então, se existe um Deus, não é esse Deus que é recente. É um Deus que é antigo. Entendeu? Eu não acredito em nenhum, mas se existe um... E se existe um Deus também, se existe um Deus, ele tinha que dar as caras para as pessoas ver que ele existe, ele é verdadeiro, para não adorar outros deuses. Porque se você falar assim, mas Deus não pode porque a pessoa é pecador, então ele não é onipotente, ele é um ser limitado que a partir do momento que o cara tem pecado, ele não consegue falar com as pessoas, se aparecer para as pessoas. Não, Deus não aparece para ninguém por causa do pecado, entendeu? Só que se você olhar assim, então ele não é o todo-poderoso, ele é um ser limitado. Olha, senhor Henrique, foi muito bom, viu? Assim, conversar com o senhor, conhecer um pouco da sua história. Eu imagino que pelas coisas que o senhor faz, pelos pontos aí que o senhor mencionou da Bíblia, mostra que o senhor é uma pessoa que passou por muitas dificuldades, né? E é uma pessoa muito esforçada, né? Que a gente só consegue lembrar de todos esses pontos. O senhor lembrou textos da Bíblia, lembrou aí coisas que o senhor pesquisou. Se a gente for uma pessoa esforçada, uma pessoa que tem temor, que quer descobrir as respostas, né? Então a gente elogia o senhor por isso. Eu queria... De verdade, eu sinto muito, viu? Pelo que o senhor e pelo que a sua família passou. Realmente só quem passa por uma situação dessa, né? Que consegue ter dimensão do que de fato significa, né? Mas assim, senhor Henrique, é como eu disse para o senhor, se a gente ficar conversando a respeito de vários assuntos aqui ao mesmo tempo, a gente perde o nosso tempo e o senhor perde o seu também. Sem dúvida, eu só queria que você meditava em Números capítulo 31 e ver você como ser humano e se você agiria que nem Deus. Isso. Será que eu poderia então voltar a conversar com o senhor mais uma vez para a gente conversar a respeito disso, de Números capítulo 31? O que o senhor acha? Sem dúvida. Entendi. É mais na semana ou mais no final de semana que o senhor costuma estar tranquilo para a gente conversar, o seu Henrique? Final de semana é mais fácil. Final de semana é mais fácil. Então, vou fazer o seguinte, eu vou analisar aqui bem o capítulo de 31 de Números, né? E aí a gente tenta conversar, né? Não debater a respeito disso, o senhor pode estar à vontade para colocar a sua opinião, seu modo de pensar. E eu também vou colocar, né, o que eu vi na Bíblia. Porque Números... a gente tenta chegar a um ponto comum a respeito disso. Porque Números capítulo 31 é o terror dos pregadores, né? Você vai passar 500 mil igrejas, aí você vai ver ninguém pregar Números 31, porque quando você joga Números 31, mostra que Deus ele é sádico, entendeu? Ele manda estuprar, ele manda matar, entendeu? Ele não tá nem aí. Você fala, às vezes a pessoa fala assim, mas ele matou o povo de Moabe, mas se for ver quem põe o povo de Moabe foi ele no mundo. Então ele põe um filho para matar o outro. Henrique, a gente conversa sobre, pode ser? Opa! Então tá bom. Foi um prazer, viu? Conversar com você mais uma vez. Um bom final de semana aí, tanto para o senhor quanto para a sua família. Para você também, para sua família. Abraço. Tchau, tchau.